Meus pais amados, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 8 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Eu não teria como deixar de, nesse último domingo, pregar sobre o primeiro mártir da igreja. Último domingo do mês, não é isso? Ou tem mais um ainda, Bill? Tem mais não, né? Vai lá, pesquisem aí. É o último domingo do mês. Então, o primeiro mártir, não pregamos sobre ele ainda durante esse mês. Citamos, né? Uma mensagem aqui, outra ali. E eu peço a paciência e a oração dos irmãos. É sempre desafiador pregar sempre para os irmãos, né? Aqueles que estão constantemente te ouvindo. Eu tenho muito medo de ser repetitivo, de estar sempre falando as mesmas coisas, porque eu já sofri com isso, numa igreja em que o pastor pregava sempre as mesmas coisas. E era angustiante. E eu peço que os irmãos orem por mim, tá? Orem para que o Senhor sempre venha trazer alimento novo para a nossa alma. Ninguém gosta de comida requentada. Acharam, queridos? Estevão, Atos 6, versículo 8 a 15. Porque, por exemplo, o pregador da internet, você escuta ele de vez em quando, você escolhe o tema da mensagem. Mas aquele que está lá com ele todos os dias ouvindo, deve falar, pô, mas esse pastor está falando de novo isso, já usou essa ilustração, já falou dessa história. Mas quem ouve assim só pela internet, escolhe o que vai ouvir. Mas quem está ali presente no dia a dia, culto após culto, tem essa tendência também de criticar o seu pastor, sem saber do desafio que é pregar e preparar sempre mensagens atuais. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para que mentissem, né? Dissessem, nós o temos ouvido proferir blasfêmias, palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Você vê, mentira, queridos, perseguição. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Quem estava nesse contexto aqui era o Saulo de Tarso, que viria a ser o perseguidor, né? Todos viram que o rosto dele era como de um anjo. Vamos para Atos 7, versículo 1 e 2. Então o sumo sacerdote perguntou, isso tudo é verdade? Perguntou para ele, para Estevão, já estava preso, devia estar com cadeias, acorrentado. E Estevão respondeu, só esse versículozinho, Estevão respondeu. Em casa, vai aí uma lição, leia o que Estevão respondeu para esse povo, dentro do sinédrio, ele estava preso, ele estava fazendo a sua defesa diante dos seus perseguidores. É um longo sermão, que eu não vou ler, vai um pouquinho mais à frente, lá no versículo 55 a 60.
Aqui já seria a conclusão do sermão dele, tá, queridos? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu, morreu. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Carecemos de orientação, carecemos ouvir a tua voz através da voz do pastor, do pregador. E usa para a tua glória, Senhor. Que haja edificação, que haja mudança, que haja transformação, que haja, Senhor, enchimento com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha ter liberdade nesse culto, nessa manhã, Pai, para a glória do teu nome. Que o nosso coração venha estar sendo aquecido por tua presença, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Só não podem dormir. Queridos, Estevão foi um personagem singular na Bíblia. A Bíblia diz que ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva e, juntamente com Filipe, foi o que mais destacou. Estevão e Filipe, os destaques dessa escolha. Eles foram escolhidos para quê? Para fazer a distribuição diária dos alimentos aos necessitados. Você lê todo o Atos 6, você vai contextualizar toda essa história. Isso por quê? Por que eles foram escolhidos? Porque os apóstolos, eles viram que sozinhos não conseguiriam dar conta de tudo. Não conseguiriam, né? Eles entenderam que o serviço deveria ser o quê? Dividido, compartilhado. E como já dizia um pregador do século XIX, D.L. Moody, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Assim a igreja primitiva entendeu e foi distribuída as tarefas naquele contexto. E foi aí que eles decidiram o seguinte, lá em Atos 6, versículo 3 a 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, as quais constituamos sobre esta necessidade. Distribuir cestas básicas. Tinha que ter essas qualificações aqui. Mas nós, diz os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, esses diáconos iniciais teriam que ter algumas qualificações, algumas qualidades, por assim dizer. Primeira delas, boa reputação. Ou seja, eles teriam que ser, ou teriam que ter um bom testemunho, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Teriam que ser bons maridos, bons pagadores, que honram seus compromissos, bons pais, bons trabalhadores, bons vizinhos. Eu não sei o que eles fizeram, se eles foram de porta em porta, perguntar ao vizinho, a esposa, né? Porque aqui a qualificação era boa reputação. Como que eles iam saber da boa reputação? Perguntando, né? Perguntando para a esposa. Ele pode ser diácono? Realmente ele é cheio do Espírito Santo? Ele te maltrata? Como ele é dentro de casa com os filhos? Ele é um espancador? Algumas perguntas devem ter sido feitas. Eles tinham também que ser o quê? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E o Estevão estava aqui entre esses 7 escolhidos. Ele foi o quê? O primeiro mártir da igreja. Ele foi fiel a Deus, como diz o texto, até a morte. E conquistou com isso a coroa da vida. Resumindo, Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi um homem cheio de sabedoria. Estevão foi um homem cheio de poder, cheio de bom testemunho, cheio de fé,
cheio de ousadia, cheio de tudo, cheio de Deus. Ele era também cheio da graça, cheio da Bíblia, cheio de perdão. E dentre tantas coisas as quais Estevão era cheio, eu quero destacar apenas 3 nessa manhã, porque senão iria alongar muito a mensagem. Em primeiro lugar, Estevão era cheio da palavra de Deus. Atos 7, versículo 2, na parte A, eu já até dei uma sinopse aí, ele disse, ou em outras versões, Estevão respondeu. Queridos, essa pequena frase é seguida de um longo discurso efetuado por Estevão no Sinédrio em sua defesa. É um discurso longo, é uma pregação longa. Nesse capítulo 7 aqui, Estevão pregou de improviso o sermão com o maior número de citações das Escrituras que temos registradas na Bíblia. Ele começa de Abraão, conta toda a história. Você vê que ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Ele era um homem cheio de Bíblia. Repito, leia em casa, mais uma vez, se já leu incontáveis vezes, leia de novo o sermão de Estevão. Então, Estevão, ele tinha o quê? Fogo no coração, sim, mas tinha luz na sua cabeça. Ele era cheio do Espírito Santo, como diz o texto, mas cheio também de conhecimento da palavra, queridos. Infelizmente, são poucos, hoje em dia, que se dedicam ao estudo da palavra. Infelizmente. Hoje está faltando tanto o poder do alto, como o conhecimento de Deus, da palavra. E a moderação, ou o equilíbrio, tem que ser o nosso maior alvo. Muitos são cheios de conhecimento, essa é a verdade, mas vazios de poder. Outros têm muito poder, mas são analfabetos de Bíblia. E, pasmem vocês, geralmente, os que mais vão aos montes, os que mais oram, os que mais participam de vigílias, são também os mais analfabetos de Bíblia. Não deveria ser assim, mas infelizmente é o que acontece. O outro lado também é verdade, pessoas com a cabeça cheia de teologia, cheia de estudos, cheia de diplomas, mas vazias do poder de Deus. Não oram, não jejuam, não sobem ao monte para orar, não se consagram. Há um desequilíbrio. A regra bíblica, queridos, para a nossa vida é o que está lá em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é graça sem conhecimento e nem conhecimento sem graça. Existem 2 extremos. A ordem bíblica é o quê? Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia e na história, encontramos homens, mulheres, jovens, crianças que foram ao mesmo tempo pessoas cheias do Espírito Santo e cheias do conhecimento, que é o ideal para nossas vidas. Agora, o pior de tudo é não ter nem conhecimento, nem unção. Aí é o cúmulo do absurdo, né? Paulo, por exemplo, ele era cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, cheio da palavra. Efésios 5,18, ele diz claramente: não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Faz um paralelo entre o álcool e a presença do Espírito Santo. Uma comparação. Não se embriague, mas se encha. Porque o vinho, o álcool, a bebida, como já dizia um certo pregador, é um ladrão de cérebros. Então, ele não mandaria a igreja, inspirado pelo Espírito Santo, se encher de algo que ele fosse vazio. Não, queridos. Por exemplo, em Atos 16:13, encontramos Paulo e Silas procurando um lugar para orar. Então, eram homens de oração. E quem ora se enche com o Espírito Santo. Em Atos 16:25, encontramos também Paulo e Silas à meia-noite em uma prisão úmida, fria, sem iluminação, Eles estão com as costas sangrando, porque foram açoitados, mas estão orando e cantando louvores a Deus.
Então, Paulo era cheio do Espírito Santo. Era um homem muito espiritual. Então, quem adora a Deus com louvores, se enche com o Espírito Santo. Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem de oração, um homem de vigília, um homem de jejum constante. Por outro lado, encontramos um Paulo que também era estudioso da Bíblia. Era como Estevão, cheio de conhecimento, mas cheio de unção. E o tema da mensagem é: eu queria ser um homem como eles, ou como ele, né? Com esse equilíbrio. Paulo era um pesquisador, Paulo era um erudito, Paulo era um doutor em Bíblia. Por exemplo, queridos, quando ele pregou lá em Atenas, um sermão muito abençoado, a sua mensagem foi bíblica, profunda, resultado de quem conhecia profundamente a palavra de Deus. Mais uma lição para casa. Leia Atos 17. Você vai ver tantos crentes de Bereia ali, também no mesmo contexto, e depois Paulo pregando em Atenas. E nessa simples mensagem, Paulo refutou o materialismo, o politeísmo, o panteísmo e vários outros ismos que eram crenças fundamentais dos estoicos e epicureus da época, correntes filosóficas da época. Ele enfatizou nesse sermão a criação dos céus e da terra pelas mãos do Criador, de Deus. Ele declarou sem rodeios que o homem veio diretamente de Adão, né? Ele condenou o pecado da idolatria reinante naquele contexto que era mais fácil encontrar imagens de esculturas do que um homem. Por fim, ele conclamou o povo ao arrependimento. Tudo isso e muito mais em uma só pregação. Tudo isso e muito mais em uma só pregação. Portanto, Paulo conhecia a palavra de Deus e o Deus da palavra. Quando escreveu sua carta ao discípulo Timóteo, foi bem enfático dizendo: Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4,13. Essa ordem, querido, citada por Paulo, está corretíssima. Como podemos ensinar o que não sabemos? Como ensinar? E eu temo, às vezes, que talvez alguns professores da escola dominical não estudam, não aprendem para ensinar. Não sei. Deus conhece. Eu te aconselho, não estudou, não pesquisou, nem dê a aula. Dê para outro. Faça o teu melhor. É para Deus, não é para o homem. Porque há uma palavra muito dura na Bíblia. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Corra, é melhor ficar sentado do que fazer a obra de maneira relaxada. Como saber ou conhecer sem ler? Como instruir os outros se nós mesmos não somos instruídos? Eis a questão. Irmãos, a responsabilidade do cristão é maior do que simplesmente frequentar cultos. Portanto, não seja um ignorante, mas um instruído, principalmente instruído na palavra de Deus. Lembra da história de Filipe? Filipe e o etíope, né, na estrada de Gaza, que está lá relatado em Atos 8, versículo 26 a 39. O etíope estava vindo de Jerusalém, estava participando da festa do Pentecostes. Ele era um chamado prosélito, alguém de outra nação que se tornou como judeu e participava. Ele estava vindo na sua carruagem lendo a Bíblia. Tinha fome de Deus. Só que não entendia. O Espírito Santo disse o que a Filipe? Filipe foi o outro que se destacou junto com Estevão, cheio do Espírito Santo também. O Espírito Santo disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a essa carruagem. Filipe então se ajuntou à carruagem e perguntou ao etíope: você entende o que lê? Você está entendendo o que você está lendo? O cidadão respondeu: como posso entender, se não há quem me ensine? Filipe, então, diz a história, subiu a carruagem daquele homem e lhe pregou a Jesus Cristo. E o interessante é que o etíope estava lendo exatamente o livro de Isaías 53. E Filipe fez uma ponte entre esse livro e a pessoa de Jesus e pregou a Cristo para ele. Qual foi o resultado, diz a Bíblia? O etíope creu em Jesus,
foi batizado nas águas e levou a mensagem do evangelho para a África. E segundo a história, ele foi um bispo naquela nação. Agora, sabe por que Filipe tinha respostas, queridos, na ponta da língua para dar àquele etíope? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Quem não se dedica ao estudo da palavra, deixa de ensinar. É como a matemática, 2 e 2 é 4. Quem não ensina, quem não estuda, não tem como ensinar. 2 Timóteo 4,13, Paulo disse o seguinte a seu filho na fé, Timóteo. Paulo preso, tá, queridos? Preso, com atestado de óbito no bolso, esperando para morrer. Não sei quanto tempo depois, alguns dias ou meses, ele estaria perdendo a cabeça. Mas ele diz assim, ó, quando você vier me visitar, traz para mim a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha que lindo. Paulo estava na antessala da morte. Estava esperando a morte. Mesmo assim, pede a Timóteo para trazer os livros e os pergaminhos. Traze para mim os livros, principalmente os pergaminhos. Não é interessante esse pedido? Não sei se você já parou para analisar. Ele não pede aqui alimentos. Ele não pede aqui um cobertor. Ele não pede dinheiro, mas pediu livros, pergaminhos e os livros. Sabe por quê? Porque ele queria livros para aquecer o coração, alimentar a alma e se guardar da preguiça. Porque é muito fácil se acomodar. É muito fácil deixar a vida levar. Não tem como negar, queridos, que Paulo foi um estudante até o fim da sua vida. Os cristãos atuais, infelizmente, não leem nem os pergaminhos, que aí é um símbolo da Bíblia, né? E muito menos os livros, que seriam livros escritos pelos homens, as quais, pelo menos, a geração de cristãos sempre amou ler. Não só a Bíblia é a palavra de Deus. E você passa todos os demais livros pelo crivo da palavra. A Bíblia é a referência, mas os livros nos abençoam. Estatísticas revelam que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. 2 livros por ano. E temo eu que muitos aqui da igreja não conseguem ler nem um. Nenhum, inclusive, um livro da Bíblia. Nenhum evangelho, por exemplo, de Mateus. A grande verdade, queridos, é que se o nosso povo... Não é que se o nosso povo... É que o nosso povo, quase de maneira geral, não ama a palavra de Deus. E muito menos gosta de ler os livros de bons autores. Se eles lessem a Bíblia, assim como leem as mensagens de WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram, seriam doutores em Bíblia. Se lessem a Bíblia como leem comentários do YouTube, seriam instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Se gastassem tempo com a Bíblia, assim como gastam com séries, filmes, novelas e outras bobagens que nos entretêm, seriam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Essa é a verdade nua e crua. Tempo nós temos. Ah, pastor, não tem tempo, sim. Não coloca como prioridade, aí é outra questão. O missionário Ronaldo Lindório, ele conta que antes do Novo Testamento ser traduzido para a língua concomba, uma tribo aí da África, uma mulher de 70 anos fez uma viagem de 4 dias até a aldeia onde ele estava, com um único objetivo: 4 dias andando, para decorar 13 versículos da palavra de Deus. Qual a intenção dela? Levar esses 13 versículos para a tua tribo, para ensinar na sua aldeia a palavra de Deus. Só que ao regressar para casa, depois de ter decorado 13 versículos, depois de 2 dias de caminhada, ela só se lembrava de 12. Ela esqueceu do 13º. Ela se esforçou e não conseguia lembrar. O que ela fez? Ela deu meia volta e voltou mais 2 dias até a tribo para decorar o 13º versículo. E o argumento dela
foi: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. E eu te pergunto, a palavra de Deus é preciosa para você? Você tem perdido a palavra de Deus no meio do caminho? Ou, melhor dizendo, na estante? A Bíblia está lá empoeirada, jogada? Ou você tem se alimentado desse livro santo? A palavra de Deus é muito preciosa. Estevão era um homem cheio de Bíblia. E ele respondeu, depois de analise se eu estou certo ou errado na minha afirmação de que ele era cheio de Bíblia. Ele conta a história todinha do povo de Israel e depois faz uma aplicação pertinente para aqueles líderes religiosos. Em segundo lugar, Estevão era também cheio do Espírito Santo. Não é isso? Uma das qualificações para ser um diácono naquela época era ser cheio do Espírito Santo. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio, ou essa necessidade. E na conclusão do seu discurso, Estevão é descrito como alguém cheio do Espírito Santo. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amados, provavelmente, é só uma possibilidade, Estevão estava naquele culto lá de Atos 2:4, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Provavelmente, não podemos afirmar, mas provavelmente, foi nesse contexto em que Estevão foi cheio do Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade fundamental para as nossas vidas. Já enfatizei que o apóstolo Paulo era cheio da palavra de Deus, certo? Cheio do conhecimento das Escrituras. Agora, quero enfatizar, por outro lado, que o apóstolo Paulo também era cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz que, o apóstolo Paulo dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele não nos mandaria nos encher daquilo que ele estava vazio. E a forma exata do verbo enchei-vos, aí, de Efésios 5:18, ela é sugestiva, interessante por demais. E está o quê? No modo imperativo, na forma plural, na voz passiva e no tempo presente. Eu vou explicar. Primeiro, enchei-vos está no modo imperativo, ou seja, é um mandamento. E não é uma opção. Não, é uma ordem. E não é uma escolha. Eu quero, não quero. Não, é uma ordem de Deus. Enchei-vos. A ordem de Jesus para seus apóstolos, e também para nós, lá em Lucas 24:49, por exemplo, foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era uma ordem, queridos, específica. Eles não tinham uma opção, mas uma obrigação. Eles não foram convidados, mas convocados a esperarem o poder do alto. Os apóstolos aqui não se atreveram a sair de Jerusalém sem o poder do Espírito Santo. D.L. Moody, pregador do século XIX, disse certa feita que algumas pessoas parecem pensar que perdem tempo se ficarem esperando em Deus para o recebimento de poder. Desse modo, disse ele, partem e trabalham sem unção, e trabalhando sem unção, trabalham sem poder, e trabalhando sem poder, o resultado não vem. Voltando a Lucas 24:49, Jesus disse o que aos apóstolos? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Muito interessante, queridos. O mundo estava para ser ganho, não estava? Estava esperando as boas novas. Milhões estavam vivendo as sombras da morte. A tarefa era urgente, gritante, a necessidade. Mas eles deviam o quê? Esperar. Esperar a promessa do Pai. Em oração, jejum e obediência. E mais, eles já eram convertidos. Sim, já eram salvos.
mas não eram capacitados. Eles tinham a presença do Espírito Santo, mas não eram cheios. Eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não havia preenchido eles para o ministério. O Espírito Santo estava presente, mas não era, por assim dizer, o presidente. Então, queridos, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, por um lado, mas precisa ser também buscado com todo o zelo, por outro lado, com perseverança, com oração, paciência. Estevão era cheio do Espírito Santo. Guardem isso. A causa de nossas quedas, a causa de nossos fracassos, seja na área material, moral, em todas as áreas, se deve ao simples fato de muitas vezes vivermos vazios de Deus e cheios do mundo. Mas um detalhe, o texto de Efésios 5,18 não diz encha-se no singular, mas enchei-vos no plural. Não é encha-se individualmente, enchei-vos, está no plural. Então, essa promessa, o mandamento, é para todos os cristãos, de qualquer época, em qualquer lugar, sem exceção, sem distinção. É para você, é para mim. Deus quer, queridos, que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Não é só o pastor que prega e ensina que precisa ser cheio do Espírito Santo. Não, não. Você, minha irmã, que é dona de casa, pastor, eu só sou uma simples dona de casa, cuidando dos meus filhos. Você precisa dessa unção do alto. Você que sai de madrugada para trabalhar, você precisa do Espírito Santo. Você, jovem, que está se dedicando aos estudos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Clamar a Deus por isso. Os adolescentes, crianças, também precisam do Espírito Santo. Lá em Joel 2:28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Portanto, amados, a promessa do enchei-vos do Espírito é para todos que se convertem ao Senhor, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Essa promessa é para os filhos e é para os pais, é para jovens, velhos, servos e servas. Ninguém deve ficar de fora. Ninguém. É para o novo convertido e é para o velho convertido. É para aquele que já leu a Bíblia toda ou para aquele que está começando a ler a Bíblia pela primeira vez. Portanto, cada crente, cada um de nós aqui, tem a responsabilidade de estar cheios do Espírito Santo, de clamar por esse poder. A promessa de Jesus lá em João 7:37 e 38 é abrangente, queridos. Olha só, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Promessa de Jesus. Esse alguém que Jesus faz o convite pode ser eu, você, nós. Em Atos 2:3 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. Detalhe, não foram só os apóstolos que receberam o Espírito Santo, mas todos que estavam presentes naquela reunião. Homens, mulheres, jovens e crianças. Todos que obedeceram, que oraram, que esperaram, foram cheios. E como já disse, provavelmente Estevão estava naquela reunião e também foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é propriedade particular de uma denominação e nem é concedido a uma elite espiritual, só os pastores, apóstolos, bispos. Não, queridos, mas é para todos que o buscam. É para mim e é para você. Você não precisa de títulos para ser cheio do Espírito Santo.
Outro ponto importante, o verbo enchei-vos do Espírito está na voz passiva. No original, queridos, o verbo traz a ideia não de encha-se, mas sim, interessante, deixe encher-se. Permita que Deus te encha. A tradução, na linguagem de hoje, é bem interessante, quando diz, deixe que o Espírito Santo encha e controle você. Ou seja, o enchimento começa com Deus e não com o homem. Não é um homem que se enche no sentido ativo, mas ele se deixa encher de modo passivo. Até porque não existem técnicas, truques ou fórmulas para alguém se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche dele mesmo quando estamos vazios de nós mesmos, vazios do mundo, vazios de pecados. A parte que nos cabe, a mim e a você, é evitar tudo aquilo que pode impedir que o Espírito Santo nos encha. E quando preparamos o caminho do Senhor, ele vem. Quando nos arrependemos de todos os pecados e os confessamos, quando tomamos a firme decisão de abandonar tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo, com isso estamos convidando a ele para nos encher, nos preencher, nos capacitar para essa grande obra. Isso porque o Espírito Santo sempre está disposto a nos encher a cada momento em que pedimos. O que temos que fazer é estarmos disponíveis para que ele nos encha. Repito, ser cheio do Espírito Santo, em certo sentido, não depende de nós, não é obra humana, é operação divina. É claro que podemos colaborar com Deus para que ele nos encha. Repito, mais uma vez, nossa parte é fugir de toda aparência do mal, é fugir de todo pecado, é nos purificar diariamente pela fé no sangue de Jesus por meio do arrependimento. Lembra lá de Elias, lá no Monte Carmelo? Depois que ele consertou o altar, é que o fogo desceu, queridos. Não foi antes. Primeiro ele ajeitou tudo, consertou o altar. Aí sim, o fogo desceu. A nossa parte é consertar o altar. É boca no pó, é arrependimento. Sendo assim, devemos nos esvaziar do eu, antes de sermos cheios com o Espírito Santo. Nossa vontade carnal deve ser crucificada com Cristo, antes de sermos cheios do Espírito Santo. A oração constante de D.L. Moody, que foi um grande evangelista do século XIX, era: Senhor, eu sou como uma vasilha vazia, encha-me da tua graça. Por fim, queridos, o verbo enchei-vos, aí de Efésios 5,18, está no tempo presente do indicativo e expressa uma ação contínua. É interessante. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que devemos ser continuamente renovado pelo continuado crer e pela continuada apropriação obediente. Amados, temos necessidade de enchermos do Espírito Santo e continuar cheios todos os dias. Isso é fundamental, necessário, precisamos. Os apóstolos e demais discípulos, lembra? Eles foram cheios lá em Atos 2:4, que diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, porém, quando chegamos em Atos 4:31, diz que, mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, eles foram cheios de novo. Sabe por que precisamos de novos enchimentos? Porque somos vasos furados. Essa é a verdade. Precisamos de novos enchimentos porque somos vasos furados. Temos que ficar o tempo todo debaixo da fonte para nos mantermos cheios de Cristo. E assim termos novos suprimentos para encararmos o dia a dia. Novos suprimentos a cada manhã. Assim como o povo a cada manhã pegava o maná, assim também precisamos a cada amanhecer clamar: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me capacita para mais um dia. Quando Paulo chegou à igreja de Éfeso, lá em Atos 19, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. O que é isso, Espírito Santo? E Paulo então impôs as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E agora aqui em Efésios, mais uma vez, ele diz, anos mais tarde: enchei-vos do Espírito Santo.
Se algum dia você já foi cheio do Espírito Santo, busque isso hoje de novo. Se encha, clame a Deus, suplique ao Senhor. Agora, como nos enchemos com o Espírito Santo? Eis a pergunta. Pedindo, pedindo e pedindo. Em Lucas 11:13, Jesus disse: portanto, se vocês, que são pecadores, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, qual o pai que não gosta de dar um bom presente ao seu filho? Se você, que é pecador, gosta de dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça, clame. Pastor, não entendo muito. Você não precisa entender. Você tem que clamar, tem que pedir. Irmão D.L. Moody, já disse sobre ele, foi sem dúvida o maior evangelista do século XIX. 2 irmãs da igreja oraram constantemente por ele. Que Deus levante irmãs para orarem por mim também. E no fim do culto, elas diziam para ele: pastor, estamos orando pelo Senhor. Ele: mas por que vocês estão orando por mim? Orem pelo povo, pelo pecador, pelo perdido. Tanta gente indo para o inferno se ficar orando só por mim. Não, pastor, nós estamos orando para que você seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, nas entrelinhas ou diretamente, você está vazio. Você está vazio. Certo dia, Moody disse a elas: eu gostaria que explicasse o que vocês querem dizer com esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Então elas contaram para ele sobre a importância do enchimento com o Espírito Santo. Ou seja, as ovelhas conheciam mais sobre isso do que o próprio pastor. Ele então pediu para que elas orassem não só por ele, mas orassem com ele. E passaram a orar buscando essa experiência. Pouco depois, essas orações foram atendidas, respondidas em Nova York. Um colaborador de D.L. Moody, Dr. R.A. Torrey, escreveu o seguinte: o que aconteceu? O poder de Deus caiu sobre ele, falando em relação a Moody, enquanto andava pela rua, e teve de correr para a casa de um amigo e pedir um quarto onde pudesse ficar sozinho, e ali ficou durante horas. O Espírito Santo veio sobre ele, enchendo sua alma de tanta alegria que finalmente teve de pedir a Deus para suspender a sua mão para que não morresse ali, mesmo de pura alegria. Ele foi embora daquele lugar com o poder do Espírito Santo sobre a sua pessoa. O próprio D.L. Moody, que ele disse o seguinte mais tarde: eu estava chorando todo o tempo, pedindo a Deus que me enchesse com seu Santo Espírito. Bem, certo dia na cidade de Nova York, que dia! Não posso descrevê-lo. Só posso dizer que Deus se revelou para mim e tive tal experiência do seu amor que foi preciso pedir-lhe para suspender a sua mão. Ele disse mais: voltei a pregar. Os sermões não eram diferentes. Não apresentei novas verdades. Todavia, centenas de pessoas foram convertidas. E ele conclui dizendo: hoje não voltaria ao estado que me encontrava antes dessa experiência cheia de bênção, mesmo que me fossem dadas todas as riquezas do mundo, que para mim seriam comparadas ao menor grão de pó em uma balança. Essa experiência de D.L. Moody no século XX marcou a vida dele. Detalhe: ele não era um teólogo, ele não era um erudito, ele era um analfabeto misturado com brutalidade, grandão, falava errado, mas Deus o usou tremendamente. Deus não olha a sua escolaridade, se você sabe falar bonito. Deus olha o teu coração, o teu desejo de ser uma bênção na vida, na mão do Senhor. Então, D.L. Moody foi cheio de Espírito Santo. A vida dele foi transformada. Milhares e milhares de pessoas foram salvas e edificadas através da vida dele. Mais uma vez eu repito: precisamos de revestimento de poder. Deus tem esse poder disponível a mim e a você. Não é só para o pastor. Não é para fulano A, B ou C, que é bonitinho, tem muita cultura, tem muito... Não. É para mim e para você. Então vamos nos consagrar, vamos orar, vamos jejuar e pedir ao Senhor para nos encher com teu Espírito Santo. Estevão era cheio de Bíblia, não era? Mas também cheio do Espírito Santo. Ele foi um diácono e continuou cheio de Espírito Santo até a hora da sua morte. Concluindo, terceiro lugar, Estevão era cheio de perdão. Cheio de Bíblia, cheio do Espírito Santo, cheio de perdão.
Veja comigo, versículo 59 e 60 de Atos 7. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu, morreu. Amados, um homem cheio de Bíblia e cheio do Espírito Santo, consequentemente, também é cheio de perdão. Isso é fundamental, meu irmão. Se você conhece a Bíblia, se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter um coração perdoador ao extremo. Estevão, como todos sabem, foi apedrejado e morto injustamente. Mesmo assim, suas últimas palavras foram de rendição a Deus e perdão aos homens. Quem conseguiria aqui perdoar o seu algoz, que está perto de você te apedrejando? Senhor, perdoa ele, não sabe o que faz, está na ignorância. Salva ele, Senhor. O texto diz o quê? Que Estevão, pondo-se de joelho, clamou com grande, não foi assim, sussurrando não, com grande voz, alto: Senhor, não lhes imputes este pecado. Irmãos, não é possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, como Estevão, e ao mesmo tempo ser cheia de ódio, cheia de rancor, cheio de desejo de vingança. Não é possível. Se estamos assim, é porque estamos vazios e carentes da graça de Deus. Se temos ódio no coração, vingança, rancor. Na história da igreja, vemos casos e mais casos de homens, mulheres, jovens e crianças que foram martirizados, assim como Estevão, mas que, ao mesmo tempo, tinham em seus lábios, na hora da morte, palavras de perdão. John Hus, um pré-reformador, ele foi condenado à fogueira em 1415. Condenado à fogueira por pregar heresia, pregando a palavra. Suas últimas palavras, enquanto era queimado vivo, não foram de xingamento, blasfêmias, murmuração, maldição, mas palavras de perdão. Ele dizia: Senhor Jesus, perdoa a todos os meus inimigos, por amor da tua grande misericórdia. Enquanto as chamas destruíam seu corpo, seus lábios pronunciavam hinos de louvor e adoração a Deus. Sabe por que esse pré-reformador perdoou seus inimigos? Porque estava cheio da Bíblia e cheio do Espírito Santo. Será que temos um coração assim? Será que nosso coração é perdoador, como o de John Hus e de Estevão? Será que alguém aqui já perdoou alguém na mesma circunstância que esses dois homens? Amados, o perdão é fundamental para a nossa vida espiritual, física e emocional. Isso porque quem não perdoa é escravo dos seus próprios sentimentos. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Quem não perdoa vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. E por fim, quem não perdoa não pode ser perdoado e não pode ser salvo. E quem disse isso foi Jesus. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Portanto, finalizando, quem não perdoa tem problemas sérios na vida, pois, sem perdão, a existência se torna um fardo insuportável e a alma fica prisioneira do ódio e da vingança. Sangue nos olhos, como diz o ditado. Sem perdão, somos destruídos pelos nossos sentimentos e a vida se torna o quê? Uma arena de opressão, queridos. Perdoe, como Jesus perdoou. Estevão nunca poderia ter morrido, como já lemos, com o rosto como de anjo, se não tivesse perdoado seus algozes. Talvez o seu rosto seria como de demônio e não como de um anjo, como no final do capítulo 6 é retratado. Ele jamais teria visto o Filho de Deus de pé para recebê-lo na glória
se ele carregasse sobre os ombros a bagagem do ódio contra os seus inimigos. Sendo assim, que sigamos as pegadas de Estevão, que era cheio de Bíblia, cheio do Espírito Santo e cheio de perdão. Amém?